Hoje nós vamos conhecer o trabalho do urbenauta de Curitiba, Eduardo Fenianos. Há 15 anos ele fez uma longa viagem pela própria cidade, que foi Curitiba, a cidade dele. Depois disso foi para São Paulo e depois, numa terceira etapa, o urbenauta brasileiro, andando por todas as capitais do Brasil. É sobre isso que nós conversamos com ele agora. Eduardo, e agora a ideia é voltar novamente para rever como está Curitiba? Depois de praticamente 15 anos, você gostaria de refazer aquela viagem? Isso. No ano que vem, nós comemoramos 15 anos dessa expedição por Curitiba, em que eu naveguei todos os rios da cidade e conheci todas as ruas. E a proposta agora é tentar descobrir o que aconteceu nesses 15 anos com a cidade. Nossos rios estão com a mesma qualidade, mudaram, melhoraram. Como está essa cidade aí que passou por grandes transformações? Para comemorar esses 15 anos e os 320 anos do aniversário de Curitiba no ano que vem, vamos refazer essa viagem. É importante entender que você fez isso como aventureiro, como jornalista, como interessado na história, na geografia, na ecologia, mas também em grande parte como empreendedor, ou isso não seria viável. Você teve desde o primeiro trabalho essa visão de empreendedor, de tornar aquilo autossustentável economicamente. Sim. A viagem como urbenauta, antes dela, tenho uma editora e já publicava alguns livros sobre a cidade de Curitiba, eram os livros chamados A Coleção Bairros da Cidade. Quando nasceu a ideia da viagem, além desse espírito que você relatou, é claro que eu vi uma oportunidade de negócio, um diferencial de marketing. A ideia da editora era publicar material sobre cidades e se eu queria me diferenciar, se eu queria fazer aquilo bem feito, viajar de uma maneira como ninguém tinha viajado dentro dessa cidade, me daria um conhecimento que, sem dúvida nenhuma outra editora teria. E isso acabou dando muito certo e se repetiu em todas as outras capitais do Brasil, como você falou. E essa experiência pelo Brasil todo, você conseguiu grandes patrocinadores e foi um longo percurso e com muitos resultados, muitos livros, material de vídeo. A organização, e essa organização passa pelo quê? Por um crescimento da editora, por um desafio pessoal também, foi o quê? Viajar ao Brasil durante 7 meses, com ênfase em todas as suas capitais, incluindo o Distrito Federal, com o desafio de dormir cada dia em uma casa, sem poder repetir. Se repetisse, se não conseguisse uma casa para dormir, a regra é dormir na rua. Isso, para mim, é uma estratégia de comunicação, uma forma a persuadir as pessoas a me aceitarem num país ou num planeta em que o ser humano não confia no outro ser humano, sobreviver com um salário mínimo ao mês, que é uma lição de administração e de economia, e isso me ensinou muito a administrar a nossa empresa, a saber o que é custo fixo, a saber o que eu devo cortar, o que eu devo gastar, e encontrar e alcançar os 4 pontos cardeais de cada uma dessas capitais, com o objetivo de buscar justamente extremos sociais, econômicos, culturais, ecológicos diferentes, e aí sim, com essa pesquisa, publicar uma coleção sobre as capitais do Brasil. Um livro para cada capital. Um livro para cada capital, em parceria, numa primeira fase, com a Volkswagen, que patrocinou grande parte do projeto. O seu carro, o Urbenave, era um Volkswagen? Hoje a Urbenave é a Volkswagen, é uma Space Fox, e isso até foi uma estratégia da Volkswagen, que estava lançando a Space Fox no Brasil e queria testar. E que teste melhor do que jogar uma pessoa na estrada para rodar 40 mil quilômetros, que significaria, né, o diâmetro do planeta Terra, e nessas capitais passar por situações diferentes, frio, calor, estradas boas, estradas ruins, e a cada capital visitar uma concessionária para que se fizesse o teste desse carro. Como é que está o comportamento desse carro? Sorte minha, ele não teve nenhum problema. Nesses 40 mil? Nesses 40 mil, nenhum problema. Inclusive, em parceria também com a White Martins, a Volkswagen aproveitou para ver da possibilidade de já produzir carros que saiam de fábrica com o gás natural, com o GNV. Eu fui a cobaia desse teste, testei o GNV, até hoje eu utilizo. Dentro dos produtos que nós deveríamos produzir, montar um álbum fotográfico e histórico sobre os 50 anos da Volkswagen no Brasil, montar um álbum fotográfico histórico sobre o Brasil e também produzir um documentário com as 400 horas de imagens que foram captadas durante essa expedição. Num primeiro momento, eram esses os desafios. Portanto, um desafio como empresa, em que a empresa passava
de alcançar um mercado que se resumia somente ao sudeste e ao sul do país, e hoje sim a gente tem a presença em todos os 26 estados, mais o Distrito Federal. Depois de conhecer todas as capitais brasileiras, com o tempo, documentando, que visão você traz do Brasil? Mais otimista, mais pessimista? Mais pessimista, porque hoje nós somos 192 milhões de ignorantes. O brasileiro não conhece o Brasil. Se nós falamos que no mundo do século XXI a educação é essencial, nós precisamos de uma revolução na educação do Brasil. E o que se ensina na escola hoje, para as novas gerações, é muito pouco útil para o que nós necessitamos como um país que quer se fortalecer no futuro. Além disso, eu vi pouco comprometimento do próprio brasileiro com o Brasil. Eu vi muitas casas pintadas com as cores do Flamengo, mas vi ao mesmo tempo gente vendendo seu voto por R$50. Nesse ponto, eu trabalharia em reeducar o povo brasileiro, em, quem sabe, construir um novo caráter muito mais nacionalista e, principalmente na Amazônia, ver uma preocupação que vai muito além da devastação da floresta amazônica, mas também da devastação do homem amazonense, da mulher amazonense, que estão perdendo seus costumes, que estão vendo lá a floresta sendo tomada pelo pasto e vendo o açaí, que antes era a base da sua alimentação, ser dominado hoje por um capital estrangeiro e eles não poderem mais comer o açaí porque o preço está indo a um valor muito alto. Então, de uma maneira muito resumida, porque o estudo foi muito mais profundo, eu ficaria preocupado com o Brasil hoje. Tirando esse aspecto social, tirando a questão ecológica, mas o desenvolvimento, tem lugares que surpreendem, que a gente tem uma visão e que não é mais aquela? Tem, principalmente a região amazônica. E isso é um ponto importante, Vili, porque nós temos uma visão muito estereotipada do que é o Brasil. O Nordeste é o lugar em que as pessoas não trabalham, para quem mora aqui no Sul, e só ficam um dia inteiro na praia. Isso não é uma verdade. Se trabalha muito o desenvolvimento hoje da indústria e da construção civil no Nordeste é muito forte, e a Amazônia é surpreendente nas questões urbanas e de desenvolvimento. Manaus é uma cidade em que você não tem acesso rodoviário até ela e fica difícil você entender como se pôde desenvolver de tal maneira. A arquitetura em Manaus é surpreendente. Hoje ela tem uma arquitetura muito parecida nas suas regiões mais ricas, é bom deixar claro isso, igual ao que existe em São Paulo. E duas cidades me chamaram muita atenção, a capital do Acre e a capital e Boa Vista. Então você tem lá, em Boa Vista, uma cidade muito organizada, ela foi planejada nos mesmos formatos de Brasília, criada nos anos 40, e você vê uma cidade que está crescendo e está crescendo de uma maneira calma, está enriquecendo. E no caso da capital do Acre, Rio Branco, o respeito da população, e esse seria para mim o maior exemplo, por sua cidade. Se nós formos estudar na história do Brasil, o Acre é o único lugar em que nós tivemos que lutar para conquistar. E é ali que você vê que aquilo que os nossos avós já falavam, que aquilo que a gente luta para conseguir, nós damos mais valor. Em toda a capital, Rio Branco, eu não vi um muro pichado. Coisa que a gente vê em Curitiba, que vê no Rio de Janeiro, que vê nas cidades ditas civilizadas. Ali você vê um respeito e um carinho pelo lugar em que você vive. E o sulista realmente tomou conta do resto do Brasil? O sulista tomou conta do resto do Brasil. Hoje você vê, nós paranaenses, nós catarinenses, nós gaúchos, nós estamos devastando a Amazônia. Quem é o dono da maior, são 17 mil cabeças de gado na região do Acre? É um senhor aqui de Londrina, no estado do Paraná. As fotos que eu tenho e o perfil do povo hoje da Amazônia não é a face indígena, não. O índio está pedindo esmola em Manaus. Agora, os grandes proprietários, não só de terra, mas dos grandes empreendimentos industriais, imobiliários, das grandes empresas, são, em sua grande maioria, gente do sul do país. É porque no sul, quando a fronteira agrícola se esgotou, nós tivemos milhões. No Paraná falam em 5 milhões que deixaram o estado. E toda essa população sulista foi subindo, buscando outras oportunidades. Eu cheguei a dormir em Porto Velho, em Rondônia, em casa de primo.
dormir em Boa Vista, na casa de um grande fazendeiro plantador de soja que me conhecia aqui do Paraná, pelas reportagens que eu tinha feito. Mas, eu não acredito que eu estou encontrando você aqui. Fiquei muito amigo e ele falando, essa é a melhor terra do Brasil. Claro, a visão do ecologista é a visão de que aquilo está sendo devastado. Mas na visão dele, que está plantando lá em Boa Vista, ele fala, isso aqui é um terreno plano, muito bom, quando precisa chove, basta apenas de um pequeno tratamento da terra. E é uma Amazônia muito diferente da Amazônia que nós temos a ideia. Aquilo é uma savana, é mata baixa, muito fácil de trabalhar, segundo ele. Nós vamos para o intervalo. Estamos conversando aqui com o urbenauta de Curitiba, que agora é o urbenauta brasileiro, Eduardo Fenianos, que conta dessas várias viagens que ele fez nos últimos 15 anos pelo nosso país. Já voltamos. A Band representa, para mim e para o Resgate Vida, responsabilidade social. Eu aprendi a ser jornalista, onde eu pude fazer um jornalismo com liberdade, um trabalho em Curitiba surpreendente. Eles têm uma irreverência em estar sempre buscando a novidade e eles estão sempre à frente, um passo à frente. A gente vai pra Band. E em 2013, faremos ainda mais.